Bom dia a todos, Shabbat Shalom. Vamos compartilhar hoje mais uma porção, mais uma paraxá nessa semana, que é a paraxá Tazria Metzorah. Ela está em Levítico 12, 1, e temos também a porção dos profetas, segundo a Reis, a porção do Novo Testamento, Mateus 8, e complementando com o Salmo 106. Senhor nosso Deus, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor esteja presente aqui, porque isso é a coisa mais importante que temos na nossa vida, é a presença do Senhor. Que o Senhor possa nos guiar nesses momentos tão difíceis e nos dar sabedoria, para que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, e que para que possamos cumprir os teus propósitos aqui, em nome de Yeshua. Amém. A nossa porção começa em Levítico 12, 1, que diz o seguinte: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e der à luz a um menino, será imunda por 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. Conceber não é o mesmo que dar à luz. A concepção ocorre normalmente 38 semanas antes do parto normal. O momento da concepção vai ter uma influência no futuro da criança. Se os pais se relacionam intimamente em santidade e pureza, a criança é concebida em santidade e pureza, como diz aqui 1 Tessalonicenses 4, 3 e 5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Elohim. A palavra vaso aqui é uma referência clara ao corpo, né? E nesse caso, o corpo da esposa. E é importante tratar a esposa com santidade e honra. Depois do parto do menino, a mulher fica em estado de impureza ritual, em hebraico chamado tamé, como no tempo da menstruação. A palavra hebraica que foi traduzida aqui como separação é nidá, que vocês estão vendo aí na tela, que significa impureza, separação, menstruação, e ela vem da raiz, porque no hebraico 3 letras formam a raiz de uma palavra. Então, ela vem da raiz da palavra nadá, que significa errar, fugir, afastar-se. A ideia dessa palavra de nidá é dar a noção de um tempo de afastamento sexual do casal, para recuperar as feridas, né, do parto. É, como se diz hoje em dia, o resguardo da mulher. Segundo a Torá, esse período é de 7 dias, como está lá em Levítico 15. Depois do período de nidá, ela passa pelo mikvê ou mikvá, que é aquele banho que ela submerge, como se fosse um batismo nas banheiras de purificação.
e depois disso ela está pronta para se unir a seu marido. Mikveh ou mikvah é essa imersão ritual em água utilizada pelo judaísmo. Geralmente é utilizada para a purificação da mulher após a menstruação e o nascimento de um filho, e também é requerido no caso quando a pessoa se converte ao judaísmo. No caso do nascimento de um menino, a mãe entra em estado de nidá, né, durante os primeiros 7 dias depois do parto. O dia do parto, ele já é contado como o primeiro dia, mesmo que, como no calendário hebreu, o dia começa após mais ou menos às 6 horas, já começa o outro dia. Então, mesmo que falte 1 hora para o pôr do sol, né, para virar o dia, o parto é contado a partir daquele dia, mesmo que falta 1 hora para terminar o dia. Ao final do 7º dia, a mulher passa por esse ritual de purificação, né, o mikveh, e depois desse ritual, aí ela pode se unir. Em Levítico 12:3 diz: "E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio." A circuncisão se faz no mesmo dia da semana em que a criança nasceu. Por exemplo, se o menino nasce no sábado, ele será circuncidado no próximo sábado. Se ele nasce numa terça-feira, ele será circuncidado na próxima terça-feira da semana, para completar, assim, os 8 dias. A circuncisão é o sinal do pacto entre o Eterno e toda a descendência de Abraão, como diz lá em Gênesis. Aqui, o Eterno, através de Moisés, revalida o pacto dado aos patriarcas. A circuncisão, ela não vem da época de Moisés, mas sim lá atrás, da época dos patriarcas. Moisés, ele não podia anular nada do que tinha sido estabelecido anteriormente. O pacto da circuncisão não pode ser anulado pelo pacto do Sinai. Da mesma forma, o pacto renovado não pode anular os pactos anteriores e nem alterá-los. Um pacto posterior, ele sempre vai se basear sobre um pacto anterior. Cada pacto novo que é introduzido, ele confirma o pacto anterior e acrescenta algo mais, normalmente para a santificação do povo. Isso nos ensina que o novo pacto que foi introduzido pelo Messias não pode anular os pactos anteriores. O novo pacto pode introduzir novos elementos, ou seja, assim, elevar o nível de santidade e de poder, mas nunca poderá revogar o que foi feito no pacto anterior. Um pacto renovado, ele implica numa maior abrangência. O pacto renovado pelo sangue de Yeshua não anula o pacto feito com Abraão, Isaque e Jacó. Pelo contrário, ele leva as promessas feitas aos patriarcas a todo aquele que aceita o testemunho de Yeshua. O 8º dia
é o melhor momento para circuncidar o menino. É o dia em que a coagulação do sangue é mais eficaz do que em qualquer outro momento da vida, isso claramente comprovado pela ciência. Além disso, antes de ser instituído o pacto da circuncisão, cada menino já terá experimentado pelo menos um Shabat em sua vida. Então, os 8 dias têm, né, várias explicações espirituais, né? Mas é importante lembrar que é o melhor dia da coagulação do sangue, então a criança vai sofrer muito menos, e a importância dele já começar a vida participando, tendo experimentado pelo menos um Shabat na sua vida ao circuncidar. Se um menino judeu não é circuncidado, ele não vai participar do pacto com Abraão. O homem foi chamado a servir ao Eterno de uma forma diferente da mulher. Então é importante que o filho homem seja introduzido no culto do Eterno o quanto antes. Pelo pacto da circuncisão, né, em hebraico chamado Brit Milá, ele terá uma marca no seu corpo, que é um sinal da responsabilidade de se apresentar ao Eterno durante toda a sua vida, como diz lá em Êxodo. 3 vezes ao ano se apresentará todo o varão. Em Levítico 12:4 diz o seguinte: depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. A gente aprende aqui quais são as proibições para uma pessoa em estado de tamê, né? Um estado considerado impura. Ela não é permitido tocar ou comer as coisas consagradas ao Senhor e nem entrar no santuário. Mesmo que haja ainda sangramento durante os 33 dias da sua purificação, também não se acrescentará mais tempo na lei da menstruação, como na lei da menstruação, que acrescenta mais 7 dias caso ainda haja fluxo de sangue. Em Levítico 12:5 diz: mas se der à luz a uma menina, será imunda por 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. Tanto o tempo de Nidá como de Tamê dura o dobro se o nascimento for uma menina. A Torá, ela não explica a razão do porquê disso. Mas é certo que o Eterno, ele faz distinção entre o homem e a mulher. Mas o homem moderno tenta anular essa diferença e pensa que a igualdade é eliminar as diferenças entre homem e mulher. O certo é que todos os mandamentos foram dados para o bem do homem. Temos que aceitar essa verdade, ainda mesmo que não a entendamos. Contudo, nós podemos encontrar algumas explicações que podem jogar um pouco de luz sobre essa diferença. Os pediatras modernos
provaram que depois do nascimento de uma menina, ela tem mais necessidade psicológica do que um menino de permanecer mais perto da sua mãe. O menino e a menina têm a necessidade de afirmar a sua identidade sexual como homem e mulher, respectivamente. Portanto, o menino precisa de seu pai para poder se identificar com ele e para poder desenvolver corretamente essa mesma necessidade tem a menina relativa à sua mãe. Uma vez que essa identidade sexual é afirmada, o menino e a menina são atraídos pelo sexo oposto. E isso é um desenvolvimento perfeitamente normal. Né? Quem tem criança sabe, chega numa certa idade, o menino é muito mais chegado à mãe e a menina é muito mais chegada ao pai. Por isso, podemos ver que um menino, ele cresce, começa a se desenvolver e desenvolve uma relação especial com a sua mãe e a menina uma relação especial com o seu pai. Essa é uma forma natural de preparar o casamento deles no futuro. A distinção entre homem e mulher é parte do ser humano. O menino deve aprender a ser masculino e uma menina deve aprender a ser feminina. Parte do plano de Satanás para destruir o homem é anular a diferença entre os sexos. Nesses últimos tempos, as práticas homossexuais de Sodoma e Gomorra voltaram a ganhar bastante adeptos pelo mundo. O Eterno instituiu a diferença entre o homem e a mulher, e essa distinção é benéfica e necessária para que a família e a sociedade sejam sãs. O menino tem que aprender a viver com essa diferença em relação à sua mãe, e a menina, essa diferença com o seu pai. Somos diferentes, mas precisamos um do outro para que tudo funcione corretamente. O Eterno nos fez macho e fêmea. Essa relação faz com que cada indivíduo funcione corretamente. A ausência de um dos pais transtorna o processo de aprendizagem dos filhos. Os primeiros 6 anos de vida, eles são fundamentais no desenvolvimento psicológico da pessoa. Ambos os sexos, homem e mulher, necessitam da sua mãe nesse tempo. A ausência da mãe provoca danos psicológicos na criança. Se a mãe deixa que o seu filho ou sua filha fique muito tempo sob os cuidados de outra pessoa, vai provocar marcas no desenvolvimento da sua alma. A mãe foi capacitada por Deus para ser a melhor pessoa para cuidar de seus filhos, especialmente nos primeiros anos de vida. O contato com o pai também é vital para o bom desenvolvimento da criança. Mas, principalmente, nos primeiros anos de vida, a presença da mãe cria na criança um fundamento de confiança que vai ser necessário amanhã para se relacionar com o Pai Celestial. Através da mãe, a criança aprende como é a ternura do Eterno, aprende que o Eterno a ama, que o Eterno cuida dela, que o Eterno a sustenta e, acima de tudo, está sempre presente. O sentimento
da presença do Eterno, ele vai ser estabelecido pela mãe durante os primeiros anos de vida da criança. Não é bom deixar uma criança chorar na sua cama até que ela adormeça. A criança tem que sentir que a mãe e o pai estão presentes a todo momento. O efeito do sentimento de solidão nos primeiros anos de vida da criança costuma ser desastroso na personalidade dela. A ausência da mãe ou do pai durante os primeiros anos da criança contribui para que a criança facilmente não perceba a proximidade do Eterno na sua vida. Muitas mães entregam seus filhos aos cuidados de babás para dedicarem a sua vida ao trabalho, que para elas parece ser mais importante do que os filhos. Essa falta de responsabilidade está criando uma geração de filhos que não são conscientes da presença do Eterno nas suas vidas. São vazios e terão dificuldade para cultivar uma relação pessoal com o Senhor. Para eles, Deus está demasiadamente longe e não vai se interessar pela vida pessoal de um jovem. Esse vazio emocional foi criado pela ausência da mãe ou do pai durante os primeiros anos de vida da criança. Estamos vivendo um tempo de restauração de muitas coisas e temos que retomar essas verdades para que os jovens não sejam uma presa fácil do falso profeta, que irá se levantar para enganar e arrastar aqueles que não são conscientes da presença do Eterno em suas vidas. Há outros aspectos do caráter do Eterno que a criança aprende através da sua mãe. Por exemplo, a conhecer a misericórdia do Eterno. Do pai, normalmente ela vai aprender a justiça do Eterno, as normas, as consequências do pecado. Ambos são vitais para que a criança conheça o Eterno, desde a sua fase menor. Antes mesmo dela começar a ler e a entender as Escrituras. O papel dos pais é refletir o Eterno na vida da criança. Em Efésios 6:4 diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O Eterno é o exemplo que os pais devem seguir para a educação de seus filhos. Em Hebreus 12:7 diz o seguinte: Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade.
Em Levítico 2:6, diz o seguinte: e quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. A mãe terá que apresentar no templo, depois do parto, e ela terá que entregar 2 animais para sacrifícios. Um sacrifício de ascensão e o outro sacrifício pelo pecado, como nós já estudamos isso nas paraxás, nas porções passadas, um chamado Olá e o outro chamado Ratá. Olá representa a entrega total. Isso nos ensina, em primeiro lugar, que a mãe agora tem a oportunidade de renovar a sua entrega ao Eterno através desse sacrifício. Apesar do nascimento da criança, ela tem que continuar a viver com o Senhor. O nascimento de um filho é algo assim muito importante na vida da mulher. Então, é fácil ela esquecer o compromisso que tem com o Eterno. É fácil ver uma criança tomar o lugar do Senhor na vida da mulher e deixar a criança se tornar algo o mais importante da sua vida. Mas ela terá que reconhecer que o nascimento de uma criança é um chamado do Eterno, é um chamado de Deus. Conforme ela se entrega a Ele, ela vai poder educar os seus filhos corretamente, segundo a vontade de Deus. Por outro lado, o sacrifício de Olá, ele representa a entrega da criança ao Eterno. Os filhos não pertencem aos pais, eles pertencem a Deus. Os pais têm a responsabilidade de educar as crianças no caminho de Deus, porque elas nasceram para Ele. O Eterno quer ter uma descendência de muitos filhos, e são os pais que colaboram com isso para ter muitos filhos e assim cumprir o desejo do Senhor. O sacrifício de Olá, que a mãe tem que entregar ao Eterno, representa essa verdade. No momento de oferecer a Olá, ela se entrega a si mesmo e também o seu filho ao Senhor. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, seja por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rola para oferta pelo pecado à porta da tenda da revelação ao sacerdote. Por que razão a mulher teria que dar uma oferta pelo pecado, né? Qual foi o pecado da mulher? O pecado entrou no mundo pela mulher e, mediante o sacrifício do pecado, ela faz a expiação por esse erro. Todo o processo de procriação foi afetado quando o pecado entrou no mundo. Um parto doloroso é o resultado do pecado de Eva, conforme fala lá em Gênesis. A concepção e o parto de uma criança, ele se dá no mundo de pecado, conforme diz o Salmo 51:5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Em hebraico chamado Yetzer Hará, que significa a inclinação para o mal, ele é transmitido à criança quando ela é formada. É uma herança pecaminosa. Por essa transmissão, há uma culpa sobre a mãe,
e ela tem que apresentar um sacrifício pelo pecado. É impossível a mulher gerar um filho perfeito, sem pecado. Ela terá que apresentar a oferta por ter trazido ao mundo um ser pecador, contrariamente àquilo que o Eterno desejou desde o princípio. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Essa redenção do primogênito, ela é feita pelo preço do resgate para um menino, que nós já estudamos isso em paraxás passadas, e esse preço ele podia ser pago a partir de 30 dias de vida do menino. A ideia por trás desse resgate é que todo varão primogênito, todo homem, pertence ao Eterno para ser sacerdote. Além disso, os primogênitos, eles foram especialmente consagrados quando todos os primogênitos do Egito foram mortos pelo anjo destruidor. Um cordeiro foi sacrificado para preservar a vida dos primogênitos dos filhos de Israel antes deles saírem da escravidão. Então, nesse momento, o Eterno santificou para ele todos os primogênitos de Israel. Mas pelo pecado do bezerro de ouro, os primogênitos perderam o direito de ser sacerdote, e esse direito foi passado aos levitas. Mesmo assim, os varões primogênitos, eles pertencem ao Eterno de uma forma especial. Por isso, terão que ser apresentados diante do Eterno no templo 1 mês depois de terem nascido, para serem redimidos e poder estar com seus pais. Já a purificação da mãe, depois dos 40 dias, está em Levítico 12:8. Mas, se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim, o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Depois de 40 dias, Maria já estava ritualmente limpa para poder entrar no templo. O normal era a mulher apresentar um cordeiro como sacrifício de olá e uma ave como sacrifício de ratá. Mas se ela não tivesse recurso, dinheiro para um cordeiro, ela poderia dar 2 pássaros, como consta em Levítico 8, que nós já lemos aqui. José e Maria não tinham dinheiro suficiente para oferecer um cordeiro, mas eles já tinham um cordeiro. Por isso, eles não necessitaram de outro cordeiro, apenas de 2 pássaros, que representa a entrega total da mãe e do filho ao Eterno. Maria, ela não transmitiu Yetzer Hará, a inclinação para o mal, a Yeshua. Ele não tinha carne de pecado, ele não tinha pecado na sua carne. Maria deu à luz a um ser que tinha, como diz a palavra, semelhança de carne de pecado, mas não carne de pecado, somente semelhança. Yeshua não tinha um corpo glorioso como Adão antes de pecar. Apesar de Yeshua ser incorruptível, estava em carne
e essa carne que é a semelhança do pecado. Em Levítico 13:2 diz o seguinte: quando o homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou manchas lustrosas na pele de sua carne, como praga da lepra, que na realidade as Bíblias em português traduzem lepra, mas é uma doença chamada Saraat, mas não é lepra. Então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, o sacerdote. Aqui, a Torá entra com o tema acerca da impureza causada por essa praga chamada de Saraat. Essa praga, ela não tem os mesmos sintomas da lepra. Ao traduzirem a palavra Saraat como lepra, acaba criando uma noção errada para as pessoas, porque não se trata de lepra. Alguns dizem que se trata de uma enfermidade que foi extinta, mas a maioria dos analistas dizem que é uma praga sobrenatural, uma punição sobre as pessoas que cometem especialmente o pecado de Lashon Hará, que quer dizer uma calúnia, uma língua má, o falar mal das pessoas, não sendo aquilo verdadeiro. Saraat é descrita em 2 longos capítulos na Torá, e isso demonstra para nós que é um assunto importante. Em Êxodo 4, 6 e 7 diz: e disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve, e disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a tua mão no teu seio, depois tirou-a do teu seio, e eis que se tornara como a sua carne. Moisés, ele teve Saraat na sua mão como um sinal. Ele tinha falado Lashon Hará, maledicência, contra o povo de Israel, dizendo que eles não iriam acreditar nele, como está lá em Êxodo 4. E em Números 12 mostra que a praga que veio sobre Miriam, irmã de Moisés, é a mesma praga de Saraá, que falamos aqui em Levítico 13. Miriam foi contaminada por essa praga porque ela falou mal de Moisés. A gente vê aqui que Lashon Hará causa uma intervenção divina do Eterno, uma punição divina para não continuarmos nesse erro. Em Deuteronômio 24, 8 e 9, esclarece para a gente: guarda-te da praga de Saraat e tenhas grande cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinaram os sacerdotes levitas. Como lhes tem ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Eterno teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Não é o inimigo, Satanás, que coloca Tsaraá, é o Eterno. Lembra-te do que o Eterno teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Esse texto nos ensina a ter cuidado com essa praga e recordar o que se passou com Miriam. O rei Uzias, lá em 2 Crônicas, ele também foi castigado por entrar no ministério sacerdotal, que era algo que não competia a ele. Essa praga, ela não vem apenas sobre uma pessoa que cometeu o pecado de Lashon Hará, mas também alguns outros motivos.
Em 2 Reis, nós nos lembramos da história de Naamã, que era um gentio e que tinha tsaraá. Logo, essa praga, ela não vem somente aos filhos de Israel, mas também sobre os gentios. O servo de Eliseu, Geazi, mentiu e furtou, e por esses 2 pecados veio tsaraá sobre ele e também sobre os seus filhos. Isso nos ensina que não é apenas aplicada sobre aqueles que pecam somente com lashon hará, mas também que fazem outros delitos. O Talmud menciona 7 pecados que trazem a praga de tsaraá sobre aquele que não se arrepende: a calúnia, o assassinato, a imoralidade, o falso juramento, a arrogância, o roubo e a avareza. Repetindo: a calúnia, assassinato, imoralidade, falso juramento, arrogância, roubo e avareza. Quando a pessoa tem essa praga, não é considerada impura até que o sacerdote comprove que ela tem realmente tsaraá. Também ela não se torna pura até que o sacerdote declare que ela está pura. Logo, é a palavra do sacerdote que decide quando a pessoa está pura ou impura. A declaração do sacerdote tinha uma implicação social importante, porque à medida que ele declarava que aquela pessoa tinha a doença de tsaraá, ele não podia mais viver dentro da comunidade, somente fora do acampamento. E se a cidade fosse murada, ele teria que viver fora dos muros. Em Levítico 13:6 diz: e o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. E eis que, se a praga se recolheu e na pele não se estendeu, então o sacerdote o declarará por limpo, e uma pústula, e lavará suas vestes, e será limpo. Uma enfermidade requer saúde, mas uma pessoa que foi afetada por tsaraá, ela precisa ser limpa. Ainda que Moisés pediu ao Eterno que curasse Miriam dessa praga, que está lá em Números, se não me engano 12, na maioria dos textos não fala em cura, mas sim em ser limpo. Veja aqui em Mateus: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Yeshua, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Já esclareci que não é lepra, tá? É só traduzido como lepra, porque não tiveram outra palavra para colocar. Disse-lhe então Yeshua: olha, não o digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Nesse texto, não se fala de curar uma enfermidade, mas sim de limpar a praga de tsaraá. E Yeshua não falou ser curado, o que ele disse foi ser limpo. E Yeshua não o curou, mas sim o limpou. Isso nos leva a crer que não se trata de uma enfermidade como outra qualquer, mas de uma praga sobrenatural sobre aquele que não se arrepende no tempo oportuno. Em Levítico 13, 12 e 13 diz:
E se a lepra se espalhar de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo. Todo se tornou branco, limpo está. E em Isaías 1,18 diz o seguinte: vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Daqui aprendemos que a Tsaraat simboliza o pecado. Veja aqui, também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo, imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Uma pessoa afetada por essa praga não pode viver com as demais pessoas. Se o seu pecado fosse de calúnia, então ela não poderia ter mais contato com as pessoas. Ela tinha que viver sozinha, uma forma de não caluniar mais ninguém. E ela não tinha o direito de estar mesmo com outras pessoas impuras. E assim ela era impedida de continuar pecando com a língua. Em Mateus 26, 6 diz: estando Yeshua em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Se um leproso não podia viver com os demais, como é possível dizer que Yeshua estava na casa de um leproso? Será que Yeshua desobedecia às leis? Claro que não. A explicação aqui é a famosa tradução errada. Nas escrituras aramaicas é usada a palavra garabá, que significa artesão. A palavra aramaica garbá significa leproso. Então, ao traduzirem o texto do hebraico para o grego, cometeram um grande erro. Trocaram a palavra garabá, artesão, por garbá, que significa leproso. A diferença é um A, no caso um aleph. Ao entenderem a palavra garabá como garbá, simplesmente traduziram Simão, o artesão, como sendo leproso. Essa é uma das muitas provas que os textos de Mateus e Marcos não foram escritos originalmente em gregos, mas sim nas línguas semitas. A razão pela qual a Torá insiste nos detalhes dessa praga de Tsaraat o seu nome é leproso, porque ele levou as nossas penalidades e carregou as nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos como um leproso, ferido do Eterno e afligido.
Quando o Talmud usa essa expressão, os rabinos disseram, como é o caso dessa que eu acabei de falar, significa que essa é a linha oficial de interpretação rabínica da época. Mais uma vez, eu quero repetir que o Talmud não é Bíblia. O Talmud não é a palavra de Deus, e sim comentários de grandes sábios, grandes estudiosos, rabinos, que fizeram esse compêndio de explicação sobre as palavras, sobre alguns textos da Torá. É muito interessante, porque tem o comentário de vários, e muitos desses comentários divergem. Então, cria uma coisa muito rica para a compreensão da Torá, porque a mesma maneira que você pode analisar um que é a favor de um texto, você pode analisar um também que é contra aquela interpretação, e não há briga, não há desavença, simplesmente é um enriquecimento do entendimento da palavra de Deus. Isso nos ensina que, em primeiro lugar, que o Talmud identifica Isaías 53 como o Messias, com o Messias. Em segundo lugar, destaca o fato de que ele tinha que ser leproso, no sentido de carregar as enfermidades e os pecados do povo. Quem é esse Messias? O seu nome é Yeshua, o enviado de Deus, do Senhor, que iniciou o seu ministério há 2000 anos atrás. E como José era conhecido entre as nações, mas esteve oculto dos seus irmãos, que não o reconheceram, até que ele disse: eu sou José, Ani Yosef em hebraico. Eu sou José. Só aí os seus irmãos o reconheceram, porque ele estava vestido de egípcio. Então, muitos judeus hoje não reconhecem Yeshua porque ele está vestido de romano, com um traje que não é dele. Ele é judeu, ele comemora as festas, ele guarda o sábado, ele pratica o Shabat, ele não é um romano. Tempos virão que Yeshua será reconhecido por todos os seus irmãos judeus, que dirão: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Em Zacarias 12:10, diz o seguinte: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Esse texto nos fala do arrependimento de Judá, a casa de Davi, e que Yeshua vem trazer a salvação do eterno e exercer o governo que o Pai Celestial lhe ortogou. Sempre na nossa porção eu tenho procurado um tema de trazer algo prático para a nossa vida do dia a dia, para que nós possamos aplicar com o estudo da Torá. E o tema de hoje, eu chamei de o poder do elogio. Lena Rustin era uma fonoaudióloga
especializada em ajudar crianças que gaguejavam. Ela fundou o Michael Palin Center, que era um centro para cuidar dessas crianças. E ela tinha uma maneira única de fazer o seu trabalho. A maioria dos fonoaudiólogos, eles concentravam-se nas técnicas de fala, no modo de respirar e na criança como um ser individual. Mas Lena fez mais do que isso. Ela se concentrou nos relacionamentos e trabalhou com os pais, não apenas com os filhos. Sua opinião era que, para curar uma gagueira, ela tinha que fazer mais do que ajudar a criança a falar fluentemente. Ela teve que mudar todo o contexto do ambiente familiar. As famílias tendem a criar um equilíbrio. Quando tem uma criança que gagueja, aí todos os membros da família se adaptam àquela criança e a criança, eles procuram de uma forma errada não corrigir a criança para ela não ficar magoada, e criar um relacionamento. E a fonoaudióloga Lena, ela quis mudar tudo isso. Não só mudar a criança, mas mudar todo o contexto familiar. Mas a mudança nesse grau que ela queria era uma mudança difícil. A gente tende a estabelecer padrões e esses padrões se tornam hábitos e mudar passa a ser difícil, porque você se acostumou como naquela poltrona que você está acostumada a sentar, que ela já está tão surrada, porque ela já tomou o molde do seu corpo, e mudar por uma nova é difícil. Como você pode criar uma atmosfera dentro da família de forma a incentivar uma mudança sem tornar algo ameaçador? A resposta de Lena era a terapia do elogio. Ela disse às famílias com a qual ela estava trabalhando que eles deveriam pegar um membro da família que estivesse fazendo algo certo e fazer um elogio específico de uma forma positiva e sincera naquele momento. Cada membro da família, mas a ênfase nos pais, tinham que aprender a elogiar e a receber elogios. A terapia do elogio é quase mágica. E isso tornou o relacionamento deles forte e, de outras maneiras que foram inesperadas, transformou a vida deles. Mas eles tinham que se comprometer com o seguinte ritual: uma vez por dia, geralmente, mas no final do dia, eles deveriam elogiar um ao outro por algo que o outro fez naquele dia. Não importa quão pequeno era o ato daquele momento, mas uma palavra, que fosse uma palavra dita, ou um gesto gentil, ou algo que fizeram generoso, ou uma forma de uma atenção especial. O elogio devia ser focado naquele ato. E nunca fazer um elogio generalizado, mas um compromisso de elogiar. Hoje você fez isso, hoje você fez aquilo, eu vi você fazendo isso, você merece elogio. Uma coisa sincera. E teria que partir do coração. Isso
Era tudo que eles precisavam fazer, nada mais do que isso. E demoraria no máximo 1 ou 2 minutos, mas teria que ser feito todos os dias. Não às vezes, não hoje eu esqueci, mas todos os dias. Esse era o compromisso que eles tinham que assumir com Lena. Ela estava criando dentro de cada casa uma atmosfera de respeito mútuo e um reforço positivo contínuo, porque isso iria durar diariamente. Ela acreditava que isso ia gerar uma autoconfiança para a criança e ela pararia de gaguejar. E também para todos os membros da família. O resultado seria um ambiente no qual as pessoas iam se sentir seguras para mudar e ajudar outros a mudarem. Lena havia ajudado centenas de crianças que gaguejavam, e não só isso, mas os pais dessas crianças passaram a dizer que ela ajudara a salvar seus casamentos. E isso foi extraordinário. Afinal, ela não era uma conselheira matrimonial, ela era apenas uma fonoaudióloga. No entanto, esse ritual simples foi tão poderoso que teve enormes efeitos colaterais benéficos, um dos quais foi transformar o relacionamento entre marido e esposa através do elogio. Eu menciono isso por duas razões, uma óbvia e a outra nem tanto. A razão óbvia é que os sábios ficaram intrigados com o tema principal de Tazria Metzorá, né, a nossa porção de hoje, a nossa paraxá de hoje, ser uma doença conhecida como Tsaraat. Por que a Torá deveria se concentrar tanto nesse assunto? Afinal, ela não é um livro de medicina, mas é de direito, de moralidade, de espiritualidade. Por que gastar tantas folhas com algo, com alguma doença? A resposta que deram foi que Tsaraat era uma punição para Lashon Hará, maledicência, uma palavra maldosa, uma palavra depreciativa. E aí eles citaram o caso de Miriam, que falou mal do seu irmão, de Moisés, que foi atingida, da irmã de Moisés, que foi atingida por 7 dias, e eles também apontaram o que aconteceu com Moisés na sarça ardente. Moisés falou mal dos israelitas, e a sua mão foi brevemente afetada por Tsaraat. Os sábios falaram de forma mais dramática sobre Lashon Hará do que qualquer outro tipo de ofensa. Eles disseram que era tão ruim praticar Lashon Hará quanto cometer os pecados capitais, que é idolatria, incesto e assassinato. Disseram que a Lashon Hará, que ela mata 3 pessoas, aquela que fala, aquela de quem fala e aquela que ouve. E em sintonia com essa paraxá, com essa porção de hoje, eles disseram que essa punição era totalmente adequada ao pecado. Aquele que fala Lashon Hará cria discórdia dentro do acampamento. Portanto, sua punição como Metzorá é aquela pessoa que foi atingida como Tsaraat, por Tsaraat, né? É como se eu dissesse lepra, leproso, né? Metzorá seria a tradução o leproso, a pessoa atingida pela doença de Tsaraat.
Então ela seria banida temporariamente do acampamento. Não faça fofoca, não calunie, não fale mal das pessoas. O judaísmo tem uma ética de fala rigorosa e detalhada, porque acredita que a vida e a morte estão no poder da língua, como diz Provérbio 18:21. O judaísmo é uma religião muito mais para os ouvidos do que para os olhos, muito mais de palavras do que de imagens. Deus criou o mundo natural com palavras e nós criamos ou danificamos o mundo social com palavras. As palavras podem causar lesões emocionais tão dolorosas quanto as físicas, ou às vezes até mais. Portanto, a regra do elogio de Lena Rustin é o oposto de Lashon Hará, maledicência. O contrário de Lashon Hará é Lashon Hatov, uma palavra boa, uma palavra positiva, uma palavra encorajadora. Fazer elogios às pessoas fazem parte do mandamento de amar o próximo como a si mesmo. É difícil curar pessoas de Lashon Hará e ainda mais difícil curá-las de fazer fofoca. É por isso que descobri que o trabalho de Lena Rustin tem explicações espirituais profundas. Seu trabalho não tinha nada a ver com fofoca, mas ela descobriu um dos antídotos mais eficientes e mais poderosos contra Lashon Hará já inventado. Ela ensinou as pessoas a desenvolver o hábito de falar bem uma das outras. Ela os ensinou a elogiar diariamente de forma específica e sincera, vinda do coração. Qualquer pessoa que usar a técnica de Lena por um período prolongado será curado de Lashon Hará. Elogio é o antídoto mais eficaz que conheço. Além disso, sua técnica transforma relacionamento e salva casamentos. A palavra má destrói relacionamentos. A boa palavra corrige relacionamentos. Isso funciona não apenas em casamentos e famílias, mas também em comunidades, em organizações, em empresas. Portanto, em qualquer relacionamento que seja importante para você, elogie diretamente. Ver e elogiar o que há de bom nas pessoas as tornam pessoas melhores, faz de você também uma pessoa melhor e fortalece o vínculo entre vocês. Esta é realmente uma ideia de mudança de vida. Por isso, eu quero desafiar a todos vocês e a mim mesmo a fazer a terapia do elogio por 3 meses. Você se compromete a elogiar as pessoas que moram na sua casa todos os dias, ou no seu trabalho, ou na sua comunidade, e depois de 3 meses quero ouvir o seu testemunho. Entre no nosso site, passe essa experiência que você teve após os 3 meses, coloque no nosso site. Se você quiser, se identifique. Se não quiser, não se identifique. Você estará fazendo um bem para você mesmo e um bem para o seu próximo. Shabbat Shalom.